Flamengo 1-0 no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. é, Encaminha essa classificação contra o Vasco, o jogo que foi no Newton Santos e foi marcado por um golaço do Bruno Henrique. Nesse vídeo aqui você vai entender melhor como é que foi essa partida. Vamos lá então, eu separei aqui os principais destaques da partida e já tá aparecendo aí o nome do jogo, o Senhor Clássicos, né? Tendo em vista que todo clássico que o Flamengo vem jogando, o Bruno Henrique vem sendo decisivo. Contra o Botafogo, principalmente, e agora contra o Vasco também, vem sendo essa grande referência ofensiva do Flamengo. Agora que o Gabi foi embora, o Pedro segue machucado e o Juninho tá longe de ter a representatividade para o Flamengo que o Bruno Henrique tem. Então ele vem sendo essa referência lá na frente e de novo decisivo. Tá aqui o placar, esse 1-0, que nem eu falei, o jogo foi no Newton Santos. O estádio praticamente vazio, cara. Eu confesso que eu não sei o motivo do Vasco não ter jogado em São Januário. Se o jogo tivesse sido em São Januário, eu tenho plena certeza que ia estar lotado e a torcida do Vasco fazendo uma festa tremenda, o que apoiaria muito o clube. O futebol do Vasco é ruim, tá bom? Isso daí já era previsto quando você traz o Carille. O Carille é um cara que é marcado por montar sistemas defensivos bons e ter carências no ataque. Não à toa foi campeão da Série B com o Santos e demitido durante a reta final da Série B. Até porque, que nem eu falei, monta um sistema defensivo bom, mas do meio pra frente é muito carente. E o Vasco defensivamente até melhorou um pouco, né? Não à toa contra. Nesses dois clássicos contra o Flamengo, os dois perdeu só por 1-0. Mas é muito pouco, né, cara? Esse time do Vasco é muito medíocre. Eu acho que essa é a melhor palavra que descreve esse time do Vasco. Eu não consigo ver esse Vasco brigando por nenhum título, cara. Nenhum. Pode trazer quem for de reforço. Com esse futebolzinho mediano, que não busca implementar nada diferente, o comum do comum, muito jogador estando só por nome, principalmente o Payet, não vai a lugar nenhum, cara. E aí perde de novo pro Flamengo, e o Flamengo encaminha essa classificação. Tá tudo em aberto, na volta o Vasco pode sim surpreender, mas pelo futebol das duas equipes, eu acho que é mais provável o Flamengo golear na volta do que o Vasco conseguir vencer, levar para pênaltis, ou até mesmo vencer no tempo normal, com 2 gols de margem e passar de fase. Então, assim, é um Vasco muito medíocre, tá bom? Aí a escalação do Vasco aqui primeiro. E eu acho que eu já comentei no início do vídeo, mas repetindo. No Newton Santos tava vazio, vazio. Tinha basicamente 10 mil pessoas. Muito pouco para um clássico como é esse Vasco e Flamengo. Mostra muito desse desnível das duas equipes, né, cara? Eu tava vendo nos últimos 20 clássicos entre as duas equipes. O Vasco venceu só dois, cara. De fato, não sei nem se dá pra dizer mais se isso é um clássico de verdade. Porque o desequilíbrio tá tão grande que já é de costume o Flamengo vencer do Vasco. E olha que eu gosto do Vasco, eu simpatizo com o Vasco, mas é um time que é realmente horrível. E a gente vê aqui, cara, o que dá pra destacar nesse time do Vasco? Reforçou nesse sistema defensivo, né? O Lucas Freitas nessa zaga titular, mas ainda não é um cara que passa muita segurança. É um meio de campo mediano, com o Matheus Carvalho, o Jair e o Hugo Moura que surgiu no Flamengo. E é um ataque que é uma promessa, que é o Ryan, o Verratti, que tem basicamente só a bola aérea, velocidade ele não tem até pela idade, e o Coutinho ainda fora de ritmo. Então é um time todo remendado do Vasco desde o início de temporada. E aí as substituições entre o Payet, cara, eu que não torço pro Vasco, tava me dando agonia de ver o Payet jogando, cara. Eu já queria destacar o gol da partida, eu vou trazer aqui ao longo do vídeo, tá bom? Pra quem veio com esse objetivo, eu vou trazer aqui ao longo do vídeo, beleza? E que nem eu tava falando do Payet, cara, dá agonia de ver o Payet jogar, porque é uma displicência que parece que ele tá no Vasco só pelo dinheiro, tá bom? Eu diria que é parecido um pouquinho com o Memphis Depay no Corinthians. A diferença é que o Depay é acima da média e ainda tem um físico bom. Então, mesmo ele não dando tudo de si, ele consegue destoar. O Payet fisicamente é abaixo já do futebol brasileiro, quem dirá do europeu ainda. Tecnicamente ele é bom, mas fisicamente é muito abaixo e ainda é displicente. Então erra muita coisa, gera contra-ataque. Futebol horrível do Payet, mas mais atrapalha do que ajuda esse time do Vasco, fora que o salário deve ser muito caro. Eu acho que o melhor pro Vasco seria o Payet ir embora,
tá bom? Na minha visão, ele tá aí mais pelo nome do que pelo que rende mesmo. O Garré, nessas primeiras impressões com a camisa do Vasco, dá pra ver que é um cara muito móvel, um cara canhoto, que se movimenta bastante, mas é muito pouco, tem que ver o que ele vai fazer a longo prazo. O Sforza, pouco com a bola, né, tendo visto que o Flamengo foi mais dominante, e o Lloyd Augusto deu pra ver que o cara se esforça pra caramba, já causou uma certa confusãozinha ali com o Gerson. É um cara que pelo menos dá pra ver que tá com o apetite de mostrar serviço com a camisa do Vasco. Ele que é ponta e é uma posição carente do Vasco. A gente vê aqui, não à toa, de origem, foi o Coutinho como ponta e o Coutinho cai muito pelo meio. Então ponta mesmo só o Ryan, que muitas vezes joga de centroavante ainda. Então o Lloyd Augusto tende a ser bem importante para esse time do Vasco. Olhando o Flamengo, cara, o que dá pra destacar? Eu queria destacar o Rossi primeiro. O Rossi me passa muito uma imagem de um cara que vence pra caramba. Em times vencedores eu consigo ver o Rossi. Porque é um cara que é muito bom tecnicamente, é um cara que é bom goleiro, e é um cara que ainda é catimbeiro, argentino mesmo. Então, assim, o Flamengo de fato encontrou o seu goleiro. Na linha de defesa, dois zagueiros espetaculares, que é o Léo Pereira e o Léo Ortiz, fora que não teve o Danilo, o outro que é muito bom. O Wesley voando na lateral direito, o Varela improvisado na esquerda, depois chegou a jogar juntos, né? O Varela e o Ayrton Lucas, né? O Ayrton Lucas fazendo esse corredor ali no lugar do Luiz Araújo, tá bom? Inclusive o Ayrton jogar em uma linha mais avançada, daqui a pouco eu comento um pouquinho mais, quando eu colocar quem entrou veio do banco, que veio do banco. O Ayrton, nessa linha mais avançada, pode entregar bastante, né? Porque não fez uma temporada boa no ano passado, defensivamente comprometeu, mas do meio pra frente é um cara rápido, habilidoso, finaliza bem. Numa linha mais avançada, com mais liberdade, ele pode render bastante. Nesse meio de campo, o Gerson sempre caindo muito para esse lado direito, né? Ainda mais depois que entrou o Alan. O Gerson indo lá mais pra onde estava o Plata. O Arrascaeta discreto e o Bruno Henrique fazendo o gol da vitória, né? Vieram do banco Ayrton Lucas fazendo esse corredor, Matheus Gonçalves também pelas pontas, o Alan pelo meio e o Alacian lá na frente no lugar do Bruno Henrique. O Alacian que surgiu muito bem nesse Campeonato Carioca, aproveitou as oportunidades e entrou muito bem no jogo, por sinal. Prendeu a bola lá na frente, gostei do Alacian, bom jogador. Só que ele é meio folgado. Dá pra ver já alguns driblinhos querendo inventar. Não vou falar que tá errado, pra mim tá certíssimo. Por mim, eu sou a favor de cara que quer dar caneta, cara que quer dar lambreta. Só que eu sou a favor desses caras que driblam, 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 mas quando leva uma rasteira ou quando leva uma entrada, não vai ficar fazendo showzinho. É o cara que sabe que tá provocando e por provocar, quando toda ação gera uma reação. Foi o que aconteceu com o Wesley no clássico contra o próprio Vasco, no último clássico carioca entre eles, há menos de um mês atrás. O Wesley foi começar a dar passe de letra, virar a cara. Pra mim tá certo. E aí os caras do Vasco foram cobrar, foram bater nele. E pra mim também tá certo. Entendeu? Eu sou a favor de drible, esnobar, pode humilhar os caras. Só que aí se alguém chegar te dando uma rasteira, te dando uma voadora, faz parte também. Então, assim, você procurou, você vai achar. Eu sou a favor disso. Esse povo que fala, não, não pode driblar. Ou não, não pode reagir, tem que ficar só olhando. Porra, é do futebol. Provocar e bater. Os dois faz parte. Tá bom? Estatísticas agora. Inclusive no primeiro tempo os caras saíram na porrada, né, cara? Teve um bunch de cartão e no segundo tempo quase nada, né? Então, ó, finalizações: 10 do Vasco sendo 3 a gol. Esse número é impressionante. 15 do Flamengo sendo só uma gol. Um aproveitamento horrível das finalizações do Flamengo. O Flamengo não fez um grande jogo, mas mesmo assim venceu do Vasco. E é por isso que eu falo que o Vasco é um time hoje que é medíocre. O Flamengo jogando bem, vence do Vasco. O Flamengo jogando mediano, vence do Vasco. O Flamengo jogando mal, vence do Vasco também. Então assim, você não precisa nem jogar bem para vencer do Vasco. É um Vasco muito medíocre, cara. Posse de bola bem maior do Flamengo, naturalmente. O técnico do Vasco é o Carille. Um futebol muito feio, horrível. A quantidade de passes praticamente o dobro do Flamengo. Faltas 16 do Vasco, sendo 5 amarelos. Optaram pela violência e pela força física para tentar fazer um jogo minimamente competitivo. 7 chutes do Vasco, 7 faltas do Flamengo, tendo 2 amarelos. Escanteios ficou 5 a 2 para o Flamengo, né? O Vasco jogando em casa, era mandante. É, produziu só 2 cantos, perdendo ainda jogando em casa.
Justamente disso daí, de ser um time inofensivo, um time medíocre, tá bom? Aí aqui o nome do jogo, o nome de quem fez o gol, o Bruno Henrique. E chegou no momento tão esperado. A gente vai conferir o gol da partida agora, tá bom? Eu já queria destacar vídeo direto do UOL Sport, para quem quiser. E o link do slide com o link do vídeo, inclusive, vai estar aqui embaixo. É um passe do Plata e um golaço do Bruno Henrique, cara. Dominou levantando, indo pra metade do segundo tempo. O único chute a gol do Flamengo no jogo. E entrou, como eu falei. O time do Vasco muito medíocre, cara. Você não precisa nem jogar bem que você ganha do Vasco. Aí, ó, o passe do Léo Pereira. Chegando bem à frente. O Plata, um grande passe. O Bruno antecipando, acho que o Lucas Freitas ali. E um chute espetacular, que nem eu falei, Bruno Henrique. Hoje, é a grande referência ofensiva do Flamengo. Tá aí então, e que nem eu comentei aqui ao longo do vídeo, cara. O Flamengo não precisou nem jogar bem. A gente viu aqui o único chute a gol do Flamengo na partida entrou, que foi esse gol do Bruno Henrique. Então, assim, o Flamengo joga bem, vence do Vasco. O Flamengo joga mediano, vence do Vasco. O Flamengo joga mal, vence também do Vasco. Que nem eu falei, é um time muito medíocre esse time do Vasco. Não é de agora, mas com o Carille vai manter na mesma coisa, cara. É um técnico que vai vir para fazer o básico. O Vasco já tá há anos e anos tentando fazer o básico. Nunca deu certo. Vai tentar de novo? Bom, eu se fosse torcedor do Vasco ia gostar muito mais de um cara que tenta fazer o diferente, que busca fugir do padrão, nem que fosse rebaixado, mas poder ter esses extremos de tipo, pode ser rebaixado, mas pode brigar por título. Com o Carille vai ser meio de tabela ou até mesmo brigar contra o rebaixamento. Não vai ter nada mais do que isso, tá bom? E eu preferiria muito mais torcer para um time que em um ano é rebaixado, no ano seguinte tá brigando por título, aí depois rebaixado, aí é campeão e título e nesses altos e baixos do que um Vasco que tá, pô, já tá indo para o que uns 7 anos só de meio de tabela, lutando contra o rebaixamento para não cair. Porra, grande bosta. Cadê a emoção? Não tem. Então assim, eu odiaria se eu torcesse pro Vasco, porque é um time muito monótono, é um time mediano e hoje ainda é um time medíocre. Você joga bem, você ganha do Vasco. Você joga mediano, você ganha do Vasco. Você joga mal, você também ganha do Vasco. É realmente frustrante esse Vasco. É ver se os reforços vão engrenar, né? Se o Garré vai jogar bem, o Lloyd Augusto vai jogar bem. O Payet, eu já desisti. Descomprometido, fisicamente abaixo. Acho difícil dar certo. E até mesmo o Coutinho ainda não vingou. E agora com o Carille ainda, que é um jogo muito mais defensivo. Muito difícil de dar certo esse Vasco. A não ser que mude a característica dos jogadores, cara. O Carille é técnico para você se defender e contra-atacar. Vai contra-atacar com o Verratti de 70 anos, Coutinho que não tá inteiro fisicamente e o Payet que parece que nem queria estar no Vasco. Vai chegar aonde assim, né? Então, 1-0 Flamengo pro jogo de volta. Eu acho que é mais fácil o Flamengo golear do que o Vasco reagir e conseguir levar minimamente para um jogo disputado. Infelizmente, porque eu gosto do Vasco, mas desse jeito não vai a lugar nenhum. Tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou, pode deixar o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou.